Neste vídeo vamos aprender a criar nossos objetos de domínio. No vídeo anterior vimos como ler nosso arquivo de banco de dados de questões e armazenar seu conteúdo em uma string. Agora, a partir de uma string, vamos criar nossos objetos JSON e depois manipulá-los. Em seguida, vamos criar os objetos de domínio, que são nossas perguntas e respostas, a partir dos objetos JSON. Voltando ao código-fonte da nossa classe quiz, agora vamos criar um arquivo JSON a partir da string arquivo. Então, um JSON object, que eu vou simplesmente chamar de JSON, é igual a um new, vamos instanciar um novo objeto do tipo JSON object, passando como parâmetro qual a fonte de dados, de onde vão vir essas informações, no caso a própria string arquivo. Aqui está aparecendo uma mensagem de erro porque pode ocorrer exceções durante a criação do objeto JSON, principalmente se essa string tiver informações mal formadas. Então vamos clicar com o botão em cima do erro, dar um Alt e Enter e falar para ele adicionar uma cláusula cat, já que já estamos digitando o nosso código dentro de um bloco try. Então agora, além de proteger contra erros do tipo IO exception, temos também a proteção contra o JSON exception. Agora, a partir desse objeto JSON, nós podemos manipular estas informações. No caso aqui, temos uma propriedade chamada quiz, que é um arranjo. Aqui é o primeiro objeto do arranjo, aqui é o segundo objeto do arranjo. Então, vamos manipular um objeto JSON array para obtermos cada objeto pertencente a esta lista. JSON array, que eu vou chamar de JSON quiz, é igual a este objeto que possui a informação, JSON.getJSONArray, passando como parâmetro o nome da propriedade. O nome da propriedade é quiz. GetJSONArray, quiz. Agora podemos fazer uma iteração neste array, obtendo cada um dos elementos que estão na lista, o primeiro e o segundo. Vamos fazer um laço para fazer a iteração. Então eu vou fazer um for, criar uma variável inteira e começando do zero, e eu vou iterar enquanto i for menor ou igual ao tamanho deste meu array, então JSON quiz ponto tamanho menos 1, porque o índice começa de 0, incrementando essa variável de 1 em 1. Então agora vamos armazenar em uma variável a referência de cada um desses objetos que está sendo iterado no momento. Então vou criar um novo objeto JSON object, que eu vou chamar de JSON pergunta, que ele é igual ao meu arranjo, então JSON quiz, ponto, vou obter um objeto dado um índice, então getJSON object, do índice que está sendo iterado no momento, que é a minha variável i. A partir de agora, podemos ter acesso às propriedades de cada objeto. Então, temos uma variável que se referencia a este objeto, que por sua vez tem as propriedades pergunta, que é uma string, dificuldade, que é uma string, e respostas, que é um outro arranjo. Vamos recuperar os dados das propriedades pergunta e dificuldade. Então, eu vou criar uma variável do tipo string chamada descrição, que seria a pergunta, que é igual ao meu objeto, o JSON pergunta, que é o primeiro objeto dessa lista. Então, JSON pergunta, ponto, get string, porque a propriedade que eu estou recuperando é uma string. Se fosse um boolean, um double, eu usaria o método correspondente. No caso aqui, get string. Qual o nome da propriedade? O nome da propriedade é pergunta. E depois vou fazer o mesmo passo para a dificuldade. Então, pergunta, vou copiar, dificuldade. Para testarmos se funciona, vamos escrever no log essas duas variáveis. Primeiro vamos excluir este comando que jogava para o log todo o arquivo. Vamos limpar o log, vou clicar com o botão esquerdo, dar um clear log e log.i, passando como parâmetro a tag mobgeek e
a descrição e a mesma coisa para a dificuldade. Vamos testar para ver se funciona. Antes vamos simplesmente corrigir um erro. Nós queremos, na verdade, não a palavra arquivo, mas o conteúdo da variável arquivo. Vamos executar. E ele escreveu aqui no log o que é o Sol, dificuldade fácil, e depois o segundo objeto, que a luz do Sol demora quanto tempo para chegar até a Terra, que é dificuldade média. Então funcionou perfeitamente. Vamos limpar o log. Agora precisamos obter acesso às alternativas de cada pergunta, que por sua vez é uma propriedade do tipo array. Então vamos criar um outro JSON array, que eu vou chamar de JSON alternativas, que é um array que vai ser obtido através do objeto JSON pergunta. Então JSON pergunta.getJSONArray, passando como parâmetro a propriedade. A propriedade, no caso, chama-se respostas. Novamente agora, precisamos fazer uma iteração para percorrer cada uma dessas alternativas. Então vamos criar um novo laço. Meu contador agora vai ser uma variável chamada j. Mesma coisa, vai começar de 0. Enquanto j for menor ou igual ao JSON alternativas.tamanho menos 1, incrementando de 1 em 1. Agora vamos obter uma referência para a primeira alternativa. Então eu vou criar um novo objeto, JSONObject, que eu vou chamar de JSON alternativa, que é igual ao meu arranjo, então JSON alternativas, ponto, getJSONObject de um parâmetro, no caso j. Agora vamos criar um objeto do tipo alternativa, então vamos até a nossa classe alternativa. Ela possui um construtor que permite passar a descrição, se ela está correta ou não, e a explicação, mas não vamos utilizar isso, vamos usar os métodos setters, só para ter um exemplo a mais. Então voltamos à nossa classe quiz e vamos criar uma alternativa, chamando o construtor padrão. Ele está falando que não existe um construtor padrão. Voltamos até o código-fonte e vamos adicionar um construtor que não recebe parâmetros. Agora sim, voltamos ao código quiz e não tem mais erro. Agora vamos setar as variáveis de instâncias deste objeto alternativa. Então precisamos fornecer a descrição da alternativa, se ela está correta ou não, e a explicação. Se formos até o arquivo JSON, vemos que temos a propriedade alternativa, correta, e somente se ela estiver correta, haverá uma propriedade chamada explicação. Então, alternativa, correta e explicação. Voltamos até o código-fonte da nossa classe quiz e vamos setar alternativa ponto. Vamos setar a descrição, set descrição, passando como parâmetro a descrição. Nós não temos, está dentro deste objeto aqui. Então, JSON alternativa ponto getString, passando como parâmetro a propriedade alternativa. Da mesma forma, alternativa ponto set correta, se ela está correta ou não, a propriedade correta. Voltamos aqui. Então, JSON alternativa ponto. Agora é um get boolean, porque aquela propriedade só pode ser verdadeira ou falsa. Então, get boolean, propriedade chama correta. Agora precisamos ter cuidado quanto à propriedade explicação. Assim como dissemos antes, ela só existe em alternativas que estão corretas. Então nós precisamos testar se essa propriedade existe antes de tentá-la atribuí-la a um objeto. Então, se o JSON alternativa ponto res, se ele tem uma propriedade, qual a propriedade? A propriedade explicação. Se ele possuir essa propriedade explicação, então eu vou setá-la. Alternativa ponto set explicação, o JSON alternativa ponto, ele é uma string, getString, passando como parâmetro o nome da propriedade, explicação.
Se caso a alternativa não possuir, ele não vai entrar no if. Isso significa que o valor daquela string explicação será nulo. Agora precisamos adicionar esta alternativa à pergunta que criamos anteriormente. Então vamos voltar ao código-fonte da classe pergunta e vamos adicionar um método que vai encapsular esta operação. Vamos até a pergunta, eu vou criar um método chamado adicionar alternativa, passando como parâmetro a alternativa, que eu vou simplesmente chamar de A. Então aqui nós vamos fazer dis.alternativas.add para adicionar quem? A alternativa que veio como parâmetro. Agora podemos voltar à classe quiz e fazer pergunta.adicionar alternativa, passando como parâmetro essa alternativa que criamos aqui. Então alternativa. Da mesma forma, agora precisamos adicionar esse objeto pergunta que criamos à nossa variável perguntas, que é uma lista representada dentro do objeto quiz. Então, ainda aqui dentro do laço, após a gente processar toda a pergunta, criá-la, colocá-la sua descrição, sua dificuldade e suas alternativas, nós vamos adicioná-la ao quiz. Perguntas, que é a variável de instância do objeto quiz, que é uma lista de perguntas, tem um método chamado add para adicionar uma pergunta. Ótimo! Logo após adicionarmos todas as alternativas, vamos embaralhar estas alternativas. Para isso, vamos utilizar a classe collections. Ali existe um método chamado shuffle para embaralhar. Nós vamos embaralhar a lista de alternativas. Então, pergunta.getAlternativas. Da mesma forma, após adicionarmos todas as perguntas, nós também precisamos embaralhar as perguntas. Então, collections.shuffle, passando como parâmetro a minha variável de instância perguntas, que já é uma lista de perguntas. Agora, para finalizar, vamos fazer um último teste, jogando no log cada uma das suas perguntas e suas respectivas alternativas. Então, eu vou fazer um laço, agora de uma forma diferente. Então, para cada pergunta, que eu vou chamar de P, que está dentro da lista perguntas, eu vou fazer log.i, passando como parâmetro a tag mobgeek, e o P, que é esse objeto que está recebendo a iteração da lista perguntas, ponto get descrição, a mesma coisa para dificuldade. E agora uma outra iteração sobre as suas alternativas. Então eu vou obter uma lista de alternativa, que eu vou chamar de alternativas, que vai vir do método pergunta.getAlternativas. Ele vai retornar a lista de alternativas para esta variável. E novamente eu vou fazer uma iteração para cada alternativa, que eu vou chamar de A, que está dentro dessa lista chamada alternativas. Eu vou escrever no log a sua descrição, a.getDescrição. Aqui ele está dando um erro, falando que a variável alternativas não foi inicializada, que faltou a gente colocar o sinal de atribuição. Agora sim, vamos salvar o projeto e vamos executar. E aqui temos as descrições de cada pergunta e depois as suas respectivas alternativas, de forma embaralhada. Neste vídeo, aprendemos a criar objetos JSON a partir de uma fonte de dados e a manipulá-los. Criamos também nossos objetos de domínio a partir dos objetos JSON anteriormente criados.